Bom dia a todos. Olá! Bom, é um prazer. Nós vamos começar agora o nosso webinar sobre o impacto nas relações trabalhistas pela Covid. É um prazer poder receber aqui, nessa parceria com a Willverse, a Raquel do Amaral Santos, sócia na Cruz Gregolin Amaral, mestre em Direito, advogada, acadêmica, professora, né? E do outro lado do Atlântico, o Pedro Ferreira de Souza, também advogado, também mestre, acadêmico, sócio da Porto Law. Então é uma parceria que a Willverse, tanto com a Cruz Gregolin Amaral quanto a Porto Law, nesse primeiro webinar. Então gostaria de primeiramente agradecer a todos. Gostaria de avisar a todos que estão participando do webinar que as perguntas podem ser encaminhadas via chat e aí serão repassadas depois da apresentação específica da professora Raquel, do professor Pedro. A ideia é que nós façamos uma primeira rodada de apresentação, então por volta de uns 25, 30 minutos para cada membro, né, poder expor. Depois disso, uma série de perguntas. Então fiquem todos com inteira liberdade de encaminhar as perguntas via chat, que eu vou tentar organizar o máximo possível a participação de todos. Então, mais uma vez, um bom dia a todos. E vamos começar, então, acho que pela participação da professora Raquel. Vamos manter aí a generosidade, Pedro, de começarmos pelas mulheres. Então, Raquel, obrigado mais uma vez, um bom dia, a palavra é sua. Bom dia, André, bom dia, Pedro, bom dia também para todos que estão presentes. Eu queria primeiramente agradecer o convite, é um prazer poder estar nesse evento, uma coisa diferenciada, um evento internacional, e foi interessante, que a gente precisou fazer um evento, assim, foi muito interessante, a gente precisou fazer um evento coordenando 3 fuso horários, né? Então, isso mostra como a gente teve aqui a gente tem uma abrangência nesse evento. E a ideia hoje é discutir um pouco, né? E obviamente aquela história do a gente fala discutir sem esgotar, mas agora esse discutir sem esgotar ainda tem mais alguns ingredientes, porque a gente está numa matéria aqui muito viva, né? Que é a questão que se relaciona à Covid, todos os dias a gente tem uma novidade. Então, a ideia é tratar um pouco e ver essa experiência do que a gente tem visto nesse atropelo todo e qual que é a perspectiva que a gente tem pela frente, tá? Então, primeiramente, assim, o que a gente precisa traçar sempre um cenário, né? Para a gente trabalhar, para entender de onde que a gente veio, para onde que a gente vai. Se a gente fosse imaginar o estado do direito que a gente vivia 6 meses atrás, o que a gente tem? Um direito codificado, o direito brasileiro é extremamente codificado, ele é, né, da sua tradição romano-germânica, então ele precisa de leis, ele precisa de codificação, ele tem influência dos tribunais, mas ele tem como a sua fonte a lei. E aí, quando você analisa assim, a legislação que a gente tem, por exemplo, o direito trabalhista é a CLT, que é lá, como a gente sabe, né, como todo mundo fala, do tempo do Getúlio. Você pega o direito tributário, é de 1966. Então, quando você verifica o que a gente tem de lei, ainda que elas tenham sido atualizadas durante o tempo, a gente tem legislações que são antigas. Legislações que não previam coisas que foram acontecendo. E eu gosto de dar muito exemplo da CLT, porque ela foi concebida numa época que o Brasil ainda vivia num regime primário, economia primária. Então, a gente ainda vivia naquele regime de agricultura. Você ainda tinha, dentro do contexto de CLT que a gente tinha, o Brasil tinha uma quantidade de 60% de analfabetismo. Se você for pensar da CLT, 80 anos antes, você ainda tinha escravidão. Então, aquela CLT, ela tinha que ter determinadas proteções, considerando o estágio da sociedade que se vivia naquela época. Como eu falei, as pessoas daquela época tinham a cabeça ainda de regime de escravidão. Você tinha um começo de organização sindical, você ainda tinha muito pouco em termos de proteção ao trabalhador. Então, a CLT ela foi concebida considerando aquela realidade. Aliás, muitas vezes a gente acaba criticando a CLT, dizendo, não, ela é extremamente protecionista, então a gente com o olhar de hoje critica, mas é por quê?
você tem que olhar com um olhar de quem, da sociedade que a gente tinha lá atrás. Então, ela era justa considerando aquela época. E aí foi passando o tempo, essas necessidades não cabiam mais. A gente teve uma reforma trabalhista em 2017, que, como se diz, ela atualizou vários pontos da CLT, mas ela ainda ficou com outros pontos muito passíveis de atualização, alguns pontos em que ela ainda precisava ser atualizada. E um dos grandes pontos de discussão que ficaram, e aí por isso que eu falo de pensar o que a gente vivia 6 meses atrás, a nossa onda de discussão até 6 meses atrás era qual a relação de serviço entre uma empresa de internet e aquele prestador de serviço dentro da história da economia colaborativa. Então, a gente estava discutindo, qual que é a relação da Uber entre a Uber e o motorista do Uber? Qual é a relação do log com o entregador? Então, a gente estava assim, e estava efervescendo, né? Tem até aquele artigo que eu compartilhei com você, que a gente discutia isso, né? Qual a necessidade de você enxergar nessa economia colaborativa essas novas relações de trabalho. E aí, se você for analisar, tem vários pontos e contrapontos que são interessantíssimos. A gente teve decisões entre o final do ano passado e o começo desse ano, para os dois lados, e a gente estava com a cabeça nisso. Só que, de repente, veio um tsunami, e tudo isso daqui que a gente tinha ficou um pouco de lado, né? Então, o jeito do trabalho que estava fervilhando com questões de economia colaborativa, internet, direito digital, toda essa onda, né, que a gente estava fervilhando fez assim, baixou por conta da Covid. E aí, o que eu vejo, o primeiro ponto? A gente não estava, embora a gente estivesse rebuscando e querendo ser rebuscado para tratar de questões como economia digital, a gente não tinha pontos básicos. E aí é o primeiro ponto que a gente vê. A gente estava querendo fazer o mais sem ter o menos. Por quê? Enquanto está todo mundo bem, está todo mundo trabalhando, está todo mundo comprando, pedindo, a economia está andando, você pode ficar discutindo realmente qual que é a relação do aplicativo com o entregador. Só que a partir do momento que a gente teve uma economia que parou de uma hora para outra, o que você teve? As empresas tiveram que fechar. E aí, como você faz para mandar os seus empregados para casa se a sua legislação de home office até 2017 nem existia e quando passou a existir, ela ainda estava com várias pontas soltas, porque o que aconteceu é isso. O home office é uma coisa que se foi usando na prática, mas até 2017 ela não era legislada. Então, a gente sempre falava para os clientes, olha, toma cuidado no home office, tem risco, como é que você faz com o controle de jornada? Como você vai fazer com o caso de um acidente do trabalho? Porque a pessoa está trabalhando, mas está em casa. Então, tinha uma série de coisas, algumas foram resolvidas, como a jornada de trabalho, e outras não. Mas elas foram resolvidas para o mundo, para condições normais de temperatura e pressão. E a gente, lógico, na nossa, assim, eu falo até uma arrogância, né? A gente vai ver aqueles filmes de ficção científica, né? Matrix, ou aqueles de revoluções computadores. O que a gente vê nesses filmes? Você tem o ser humano lá, que está naquele estado de arrogância, achando que estava no comando de tudo, e de repente vem um computador, um robô, e atropela o ser humano, né? E na verdade aqui não foi um computador nem um robô, mas foi um vírus. E ele mostrou como a gente tem uma questão fragilizada. Fazendo uma linha do tempo, a questão do Brasil, até para que também quem esteja em Portugal consiga acompanhar melhor, né? A pandemia no Brasil, ela começou a tomar maior formato, foi da metade de março em diante, né? Eu lembro, assim, claramente que o último evento que eu fui foi 14 de março, né? As escolas já fecharam a partir do dia 16, e aí, se eu não me engano, eu acho que foi dia 21 de março que foi decretado o estado de calamidade pública. Então, ninguém estava preparado para, em uma semana, ter que colocar todo mundo em casa. Na verdade, a gente já via um movimento de alguns clientes começando a fazer isso, clientes internacionais, que as suas matrizes no exterior
começaram a falar em pandemia, começaram a sentir o coronavírus, mas a rigor aqui no Brasil ninguém estava preparado para isso. Veio uma coisa totalmente no susto. E aí veio o susto, as empresas de repente têm que fechar, de repente você tem que mandar todo mundo em casa, e como que eu faço? Como que eu faço? Falei, com home office. Eu tenho que fazer um contrato, mas veja bem, o home office tem um problema. O home office eu tenho que controlar. Assim, o home office você não pode ter controle de jornada, isso é pressuposto do home office. Você não pode ter controle de jornada. Mas olha só, eu tinha empregados que estavam aqui na minha empresa, que trabalhavam no dia a dia e faziam o controle de jornada. Como eu vou compatibilizar isso? Como eu vou compatibilizar o contrato de trabalho que ele tem, que é de jornada, que é de controle de jornada, com uma situação de home office que é o pressuposto que eu não poderia ter jornada. Outras empresas sequer puderam mandar os seus empregados para trabalhar em casa, tinham para férias. Então a gente tinha um outro ponto, assim, eu tenho que fechar, não posso ter atividade. O que eu vou fazer? Eu vou dar férias coletivas. Ah, mas pela lei, as férias coletivas eu não posso dar de um dia para o outro. Eu tenho que ter um prazo, eu tenho que ter um sindicato. E aí, como eu faço isso se de uma semana para outra eu tive que colocar todo mundo para casa? Ai, eu queria dar férias individuais. Como eu faço? Então, tudo isso veio para mostrar a fragilidade que a gente tinha no nosso sistema do direito do trabalho. E além de todas essas fragilidades, a gente está, assim, você tem o quê? Você tem um ambiente de preocupação, né? E aí a gente imaginar em março, a preocupação estava ainda no estágio de pânico, porque ninguém sabia direito o que era o corona. Então a gente tem um ambiente de pânico, a necessidade, a correria e um ambiente político que estava desorganizado. A prova disso é que a gente teve o quê? Veio somente em abril, então tudo isso começou no meio de março, somente começo de abril a gente teve uma medida provisória. E aí eu lembro que eu acordei de manhã com a mensagem dizendo, olha, já tem uma medida provisória que você pode suspender os contratos sem pagamento de salário. Sim, os headlines eram todos esses, né? A medida provisória é a medida provisória 927. Essa medida provisória teve esse ponto, sim, da suspensão dos contratos de trabalho, que foi um grande ponto de polêmica, mas essa medida provisória trouxe coisas boas. Então, isso a gente vai começar a pegar assim, não é nada de romantizar a quarentena ou de romantizar a pandemia, mas a medida, assim, a quarentena viu também que a gente pode usar soluções rápidas para problemas urgentes. Então, ela nos atentou para isso, para que a gente, pela necessidade de quebrar paradigmas. Então, esse é o primeiro ponto. E essa medida provisória 927, o interessante dela é que como gerou aquela celeuma inicial, porque eu falei, os headlines que você pegava eram todos relacionados a você poder suspender contrato de trabalho sem pagamento de salário. E realmente isso daí é um problema constitucional. A Constituição brasileira não permite. A gente tem a proteção ao salário. Então, essa medida provisória, ela jamais poderia ir para frente. Isso aqui é uma questão constitucional. Aliás, até o outro parênteses, né? Eu falei da CLT, que ela é protetiva, mas, na verdade, a gente também tem a questão da Constituição Federal, que ela também traz alguns conceitos básicos de proteção do empregado que não mudam, né? E aí a gente está falando de cláusula constitucional. Proteção ao trabalho é um deles. Então, proteção ao salário é um deles. Então, essa medida provisória, se ela fosse em frente, sim, seria uma maré de ações para pedir constitucionalidade. Então, e aí, tanto que no próprio dia, o presidente, via Twitter, nos informou, olha, esse item da medida provisória vai ser revogado. Então, o que foi revogado foi aquele item específico. Mas o que foi interessante dessa medida provisória, como eu falei, ela trouxe alguma flexibilidade em coisas que a gente precisava. Então, ela deu maior flexibilidade para que as empresas pudessem migrar para o teletrabalho com rapidez.
Então, fazendo um aditamento simples, notificando os empregados para que em 48 horas eles pudessem migrar para o teletrabalho. E aí também uma coisa que a gente viu da experiência prática, que como a medida provisória ela veio no começo de abril, a maior parte dos meus clientes já tinha feito a migração sem aviso prévio nenhum, né? Porque veio, na verdade, ela veio para regular uma situação que, eu falei, acho que foi 24 de março, assim, todo mundo teve que ir para casa. Então, não teve esse tempo para poder fazer uma coisa antes. Mas, pelo menos, a medida provisória, ela trouxe uma sinalização positiva, algum conforto jurídico para as empresas de que elas poderiam seguir fazendo isso, seguir com o teletrabalho, mesmo sem a previsão inicial exata, né? Ela também permitiu que as empresas antecipassem as férias individuais. Então, na verdade, não só empresas, aqui tem um outro ponto, empregadores domésticos também, né? Porque, de repente, você também, assim, a gente está falando, as empresas têm que fechar, mas a gente está falando de empregadores domésticos. Então, a maioria das pessoas, em quem pôde, acabou liberando o seu empregado doméstico. Então, isso acaba trazendo também, assim, acabou trazendo dúvidas de como fazer. E aí, a medida provisória permitiu que você antecipasse férias, né? Também, pensando também naqueles empregadores o quê? Que não teriam demanda. Porque o fato é, como eu falei, aqueles que você coloca em home office, bacana, a pessoa está em casa, está tendo trabalho, mas você pode ter aqueles empregados que não têm como trabalhar em casa. Então, a antecipação de férias, ela também foi um caminho interessante que ela trouxe. Ou também, e aí outra coisa mais interessante, isso eu vi muita aplicação, que é a antecipação das férias coletivas, porque normalmente o trâmite das férias coletivas ele é muito demorado. E aí, com a medida provisória, foi permitido o quê? Conceder férias coletivas com 48 horas. Isso não era possível antes. E sem necessidade de comunicar previamente o Ministério da Economia e os sindicatos. Então, isso foi uma das flexibilizações mais interessantes que a gente viu com toda essa medida provisória. Ela também trouxe coisas como poder aproveitar, antecipar feriado, já o FGTS, então também ela, nesse ponto, ela tenta trazer um fluxo de caixa, tenta trazer um respiro ao fluxo de caixa da empresa, tá? No ponto de vista, se a gente for falar tributário e previdenciário, infelizmente as coisas não andaram tão bem, né? A gente teve algumas suspensões, algumas coisas assim, mas a crítica que se faz é que poderíamos ter tido mais, né? As empresas, elas estão precisando de um fôlego maior. E as suspensões e reduções, quando você fala em contribuições, as contribuições, tributos, elas, assim, para mim, elas ainda ficam muito abaixo. Mas essa medida provisória, como eu falei, ela ainda trouxe mais ela trouxe aquele ponto que era relacionado à suspensão do contrato de trabalho. Então, ela dizia assim, que o empregado, na verdade, o empregador poderia suspender o contrato de trabalho e se o empregado estivesse fazendo algum programa de capacitação, o empregador poderia, e aí, discricionariamente, pagar uma contribuição, na verdade, pagar uma parte do salário ao empregado. Né? Ele não seria considerado como salário, porque ele não teria nem base para remuneração, mas seria uma ajuda de custo. E aí, essa foi o grande motivo da gritaria que a gente teve com justiça, porque você não pode simplesmente suprimir salários por um período. Eu vou suspender e suprimir salários. Tá? Então, isso foi um dos grandes motivos que a gente teve de reclamação e que levou, no mesmo dia, o governo a já se manifestar informando que iria considerar inconstitucional essa medida. Para remediar um pouco toda essa situação, porque o fato é, contudo, e a gente viu também nesse período, o que mais se vê era a angústia dos empregadores. Não que a gente não tenha ainda, mas naquela época a gente teve muita angústia, muita insegurança jurídica. Por quê? Como eu falei, as empresas queriam, por exemplo, trazer seus empregados para trabalhar em casa, mandar seus empregados para casa, mas não sabiam como formalizar. Eu queria dar férias coletivas, mas eu não sabia como fazer, porque eu não tenho 30 dias para avisar, porque a regra é ter 30 dias. Eu não tenho 30 dias, a gente está no meio de uma pandemia.
né? Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, o que diríamos daqui a 30 dias. Então, essa medida provisória, ela acabou acalmando um pouco os ânimos, mas ela ainda era insuficiente. Por quê? Quando a gente fala nessas medidas, nenhuma delas tem um impacto financeiro mesmo imediato. E a gente está falando que empresas que estavam com problema sério de fluxo de caixa. Não estão, né? Então, se você tem... eu lembro que até conversando com os clientes, na época teve um cliente que falou para mim, tá legal, Raquel, eu posso fazer o home office, eu posso dar férias, mas o que isso vai impactar o meu fluxo de caixa? Como que eu vou poder melhorar esse fluxo? Porque, na verdade, você está fazendo algumas medidas só paliativas, né, algumas para dar segurança jurídica, e para você ter o que fazer com as pessoas nesse período, né? Então, nem que seja dar férias ou mandar para trabalhar em casa, mas um dinheiro. Eu parei a minha atividade, eu tive que fechar as minhas portas. E como é que eu faço financeiramente? Se eu não tiver uma outra solução, eu tenho que mandar as pessoas embora. E aí veio a medida provisória 936, que veio com uma nova modalidade. Então, essa medida provisória 936, ela pegou aquela possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, ela veio aliada a outra regra, a possibilidade de redução de jornadas e salários. Então, nesse sentido, você poderia ter o quê? O que foi previsto pela lei? Os empregadores poderiam negociar, então você poderia ter negociação entre empregadores e empregados para reduzir proporcionalmente o salário do empregado em 25%, 50% ou 70%. E você vai reduzir a jornada de trabalho e reduz o salário. Ou poderia ser negociada a suspensão do contrato de trabalho, mas aí o empregador tem que pagar 30%, e aliado a esses dois mecanismos, porque isso foi uma coisa que faltou na medida provisória anterior, era uma forma de compensação governamental, compensação ao empregado de fonte governamental. Porque se você pegar o que a gente tinha antes, eram só questões de iniciativa privada. Eu vou chegar, eu vou dar férias, eu vou fazer, mas você não tinha uma ajuda governamental. E essa medida 936, ela trouxe o quê? O auxílio emergencial que a gente sabe. Então, ela foi primeiro passo para a gente ter efetivamente um auxílio financeiro governamental a empregados e empregadores. Essa medida provisória, ela foi o quê? Ela tem, na verdade, um tripé, que é o pagamento do benefício emergencial da preservação do emprego e da renda, a redução proporcional dos trabalhos e salários e a suspensão do contrato de trabalho. Então, esse foi o tripé de um plano de preservação de empregos. E aí você pega, é um plano interessante. Só que, assim, que no Brasil, assim, a gente não pode ter alguma coisa tranquila, né? E, assim, a insegurança jurídica, muitas vezes, ela faz questão de caminhar. O que a gente teve? As empresas viram aqui essa possibilidade, vou começar a adotar. Só que, ao mesmo tempo, já veio uma ação pedindo que se considerasse inconstitucional essa regra. Então, a gente teve, durante um período, empresas que queriam aproveitar esse benefício, tá? Só que acabaram tendo insegurança, por quê? Foi ajuizada uma ação pedindo a inconstitucionalidade da MP e foi, inclusive, concedida, inicialmente, uma medida liminar. Então, o que teve durante um período? Os empregadores de mãos atadas. Na verdade, eu vi, né, eu cheguei a ver discussões, ver clientes que assim, vou fazer na raça. Né, porque o grande ponto, qual que é a grande seara da discussão aqui? Era se você poderia firmar esse tipo de acordo sem a intervenção do sindicato. Então, na verdade, onde veio toda essa discussão, né, e o que gerava polêmica com relação, e aí que levou que era o centro da ação judicial, tudo bem, você vai fazer um plano de redução de salários e jornadas, ou você vai fazer um plano de suspensão de contrato.
Só que você vai fazer isso por acordo individual sem a anuência do sindicato? Não pode. Então, essa era a justificativa da medida provisória. Então, da ação judicial. Então, você tem, de um lado, a discussão da necessidade da anuência prévia do sindicato, e o outro, a necessidade da celeridade. Então, a gente acompanhei o julgamento, né? Pode acompanhar, e foi interessante porque, como a gente já estava em isolamento social, cada ministro da STF estava da sua casa, né? Então, eles fizeram pela internet uma videoconferência, assim como a gente. E aí, o que se teve, assim, todas as tentações orais nos votos, né, o julgamento ele foi apertado, mas o que se via, o grande embate é sindicato versus a necessidade de celeridade. E, realmente, na prática, se você precisar de uma anuência prévia do sindicato, nada disso ia poder ser implementado. Por quê? Tem sindicatos que simplesmente não estão atendendo. A gente tentou ter, em alguns casos, atendimento do sindicato, isso assim, na época de abril, então a gente já tinha 3 semanas de pandemia, sindicatos que não atendiam. Eu tenho um outro caso de sindicato que a nossa diretora, ela é grupo de risco, então não pode atender, e a gente está tentando falar com ela em casa e não consegue. Então, você imaginar uma empresa que está precisando um plano emergencial para preservar os seus empregos, vai precisar o quê? De uma negociação prévia, sindicato, assim, isso fica inviável. Então, o risco da inconstitucionalidade seria o quê? Um benefício que não poderia ser utilizado. Então, o que a gente teria? Desemprego, mais desemprego. Então, com isso, e o que a gente tem também a notícia é, logo depois, na semana seguinte, ao julgamento que considerou a norma constitucional, porque o fato é, você pode fazer o acordo, o sindicato vai ser comunicado depois, então não é que o sindicato é totalmente alheio à negociação, é que o sindicato ele vai ser informado depois. Então, depois que você firma o acordo, você vai informar o sindicato e você vai informar o Ministério do Trabalho, até porque isso é necessário, o Ministério da Economia, ele é necessário para que o seu empregado possa receber o benefício emergencial. Então, ele é necessário. Então, não significa que você está fazendo um acordo totalmente clandestino. Você só não está pegando a anuência prévia. E aí, isso era uma necessidade tão grande que poucas semanas, assim, foram 10 dias depois, que foi julgada constitucional a norma, já tinha-se notícia de 1 milhão de acordos. Então, você vê que é uma norma que era necessária, porque é isso ou nada. Infelizmente, a verdade é essa, você considerar que o pote é um só, né? Se você tem aqui a fonte de renda é uma só, você não consegue, se você não tem renda, você não consegue pagar o empregado. Então, infelizmente, é o que a gente verifica. E assim, qual é o cenário que a gente tem hoje? A gente continua com essas medidas provisórias, tem uma terceira medida provisória, que é dos empréstimos para pagamento da folha. Então, se você pegar assim, onde o governo atuou, foram as medidas provisórias que flexibilizaram home office, férias, então, para você conseguir pelo menos ver como você trata o empregado neste momento, qual que é o tratamento jurídico que se dá a relação. A gente tem a medida provisória que concedeu a possibilidade dos acordos individuais, né, para você suspender ou reduzir jornada de trabalho. E a gente tem o outro que é o auxílio emergencial, os empréstimos do BNDES para pagamento de folha. Esse último pedaço, ele ainda está bem difícil, tá? O que a gente tem visto? Eu tenho clientes que já conseguiram, mas a gente vê muitas empresas que não estão conseguindo o empréstimo do BNDES, então, ele ainda é uma ponta solta. E, no fim do dia, o que se vê também? A regra do empréstimo para pagamento de folha é, se você pegar o empréstimo, você não pode demitir nenhum funcionário, você não pode demitir nenhum empregado sem justa causa até 60 dias depois da última parcela. E o que acontece se você tiver necessidade de demitir alguém?
né? Então, eu recebi esses dias uma consulta de uma cliente que ela falou isso, olha, estou com um empregado que está, eles conseguiram o empréstimo, mas está com um empregado com problema de comportamento, não é um problema grande para você colocar uma justa causa, mas não é uma pessoa, assim, não tem clima para manter essa pessoa na empresa. E o que você tem que fazer? Então, até foi esse tipo de crítica, né, a essa rigidez, na verdade, primeiro, a dificuldade de alguns conseguirem empréstimo, e a rigidez das normas depois, estão levando também essa medida provisória, né, estão levando o governo a repensar e ver algumas alterações com relação a isso, porque você pode chegar num impasse, né? Você vai ter que manter, e assim, se você manda o empregado embora, enquanto você está com o empréstimo do BNDES, o que acontece? O vencimento das parcelas antecipado, então você perde o benefício do empréstimo, vence, então você vai ter que eventualmente conviver, você vai ter uma relação ruim do empregado com o empregador, né? E a gente sabe que às vezes não é uma justa causa, mas tem relação que depois não dá, não existe clima para se continuar. E você fica vivendo entre, assim, são os dilemas que se tem, né? Então, por isso, essa medida deve ser repensada. E aí, o último ponto que eu queria abordar aqui é a necessidade de se repensar as relações, tá? Porque quando a gente fala em direito do trabalho, a gente tem sempre uma relação belicosa. Então, a gente sabe aqui, especialmente aqui no Brasil, né, a relação entre empregador e empregado, quando você vai para a justiça, sim, é uma relação muito beligerante. Então, você tem aquelas, briga, você tem... E aí, a Covid, ela mostrou o seguinte, não só no direito do trabalho, mas em outras áreas do direito também, que só o direito, só o contencioso não resolve. Porque a gente tem, de novo, toda a nossa relação e todo o nosso arcabouço, ele não foi pensado... Ele foi pensado numa situação de briga, ele não foi pensado numa situação de conciliação. Então, a gente já tem agora, assim, nos últimos tempos que a gente teve o Código Civil, já privilegiando a conciliação, também no direito do trabalho, a conciliação, a Covid mostrou o seguinte, que se a gente não tiver uma postura de colaboração, a gente não consegue resolver esse tipo de situação. Por quê? A gente entra nas discussões de é força maior, o fato do príncipe. Então, esse tipo de situação você não consegue resolver num tribunal, ou ela vai ser difícil de resolver no tribunal, porque nem mesmo os juízes conseguem ter uma posição sobre isso. Eu ouvi hoje de manhã uma entrevista com um juiz em que estavam discutindo os acordos trabalhistas, a renegociação de acordos trabalhistas diante da pandemia. E ele falou uma coisa que, ele falou que tem duas posturas. Uma delas que eu achei terrível, assim, para mim eu acho que é muito quadrado para o mundo que a gente vive. Ele diz o seguinte, não se renegocia acordo trabalhista em razão de crise. Isso, ele falou, isso já está pacificado nos tribunais superiores. Então, por isso tem muitos juízes que não estão renegociando, porque eles falam, a jurisprudência pacificada é que crise econômica não justifica você renegociar um acordo. Só que a gente não está em crise econômica, a gente está numa coisa além disso. Crise econômica é o que a gente estava alguns anos atrás, né? Crise econômica, Brasil, se você pegar, se toda a crise econômica que o brasileiro passa é justificativa para a gente renegociar um acordo, não tem mais acordo no mundo, né? Mas a gente precisa ter uma cabeça para enxergar um passo além, né? E eu tenho visto, inclusive, nas ações tributárias. A tributária também é a mesma coisa. Você pega a gente e fala, não, você não tem norma que permita uma moratória tributária. A gente não está falando de tributário, a gente está falando de estado de calamidade pública. Então, enquanto as pessoas não repensarem a situação que a gente está vivendo e trabalharem, tem até a teoria, que eu gosto muito, aquela teoria dos jogos, né? E aí fala que você consegue o melhor resultado na colaboração e não na competição. Então, eu acho que, assim, o recado para o direito, para nós do direito na pandemia, é repensar as relações jurídicas à luz da colaboração e não da competição. Porque tem situações que não é só na base do grito que a gente resolve, né? Então, não é indo no tribunal e não é... Assim, a gente tem coisas que estão além disso. Então, se fosse assim, a pandemia vai mudar, a gente fala, o novo normal, o que vem, né? A gente tem ainda dúvida do que vai ser esse novo normal, vai ser a pessoa usar a máscara, álcool gel o tempo inteiro, as pessoas irem para casa, né? Então, tem empresas que falam que já vão colocar home office permanente.
Então, tem várias coisas que você vai ver no dia a dia, mas nós no direito também, acho que nós que somos operadores do direito, a gente precisa começar a pensar uma nova visão, entendeu? Sair dessa nossa caixinha, né, de ser tão legalista e dizer uma crise econômica, não é mais do que uma crise econômica. E também sair só do embate e também trabalhar, de novo, a teoria dos jogos é muito interessante por falar isso. Você tem a colaboração no lugar da competição. Mas agradeço. Não sei se eu falei demais. Não, eu queria agradecer a primeira participação da Raquel, acho que muito estimulante. Agora vamos ouvir como é que as coisas estão sendo tratadas do outro lado do Atlântico, né, para ver se há uma diferença muito clara em relação a alguns posicionamentos em matéria trabalhista, seja em relação a Portugal, seja em relação à própria comunidade europeia. Então, Pedro, a palavra agora está com você. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Antes do mais, cabe naturalmente deixar uma palavra de agradecimento ao professor André pela organização deste evento. É um prazer estar aqui convosco, estar também com a doutora Raquel, para falarmos um pouquinho sobre as alterações ou aquilo que tem vindo a ser, pelo menos em Portugal, uma espécie de um legislador altamente prolixo e muito ativo, o que em tempos de pandemia é complicado, desde logo, acompanhar toda a atividade legislativa que tem vindo a ser produzida em Portugal nos últimos 2 meses, ou 2 meses e meio, e sobretudo na área trabalhista, na área de trabalho. Eu, se vocês não se importarem, gostaria só de compartilhar aqui um PowerPoint convosco para poderem ir seguindo. Muito bem. Qual é a minha ideia desta apresentação? Eu gostaria de começar por fazer um breve enquadramento temporal, até para os nossos amigos brasileiros conseguirem perceber como é que foi a dinâmica aqui em Portugal, quer da chegada da pandemia, quer as primeiras medidas que foram tomadas, e depois escolhi três exemplos de regimes ou de medidas que foram adotadas entre nós, que visavam, por um lado, o apoio às empresas, como a Raquel explicou muito bem, as empresas precisavam de um apoio de caixa, um apoio financeiro direto para ajudar a manter o emprego. E depois, medidas que visavam adaptar a organização do trabalho à nova realidade, ou esta, esperemos que não nova, mas temporária realidade. Portanto, escolhi três regimes ou 3 medidas que foram as mais controversas, as mais discutidas, as que causaram maior impacto também e maior relevo tiveram para, no fundo, ajudar as empresas e os trabalhadores a ultrapassarem, dentro do possível, esta fase. Ora bem, estado de emergência foi decretado entre nós, em Portugal, no dia 19 de março, o estado de emergência, com fundamento em calamidade pública. O estado de emergência é um estado de exceção constitucional, que está previsto na nossa Constituição, que em democracia nunca tinha sido utilizado entre nós, e que prevê, é o mais excepcional dos regimes constitucionais, e que prevê, ou que implica duas coisas. A primeira, a simplificação do processo legislativo, conferindo maior poder ao Governo para legislar e ao Poder Executivo para atuar nas diversas áreas da sociedade. E uma segunda dimensão, que é a suspensão parcial de direitos fundamentais. E como podem ver aqui, o estado de emergência foi decretado em 19 de março, depois foi renovado de 15 em 15 dias até o dia 2 de maio. Curiosamente, em Portugal, o que é que se verificou? Os portugueses foram para casa antes de o Estado dizer que éramos obrigados a ir para casa. Isto não tem nada de heroico, até pelo contrário, pode ter algo de... Mas tem uma explicação muito simples. Nós fomos confrontados de uma forma muito próxima do que se passou ou que se passava em Itália e em Espanha, que aí sim verdadeiras desgraças públicas em termos do impacto da pandemia na saúde pública. E, portanto, eu acho que foi muito por isso, por termos esse contacto muito direto, por serem nossos vizinhos,
percebemos que teríamos de recolher. E recolhemos mesmo antes do Estado nos obrigar a recolher. E o que é que logo no estado de emergência, a suspensão parcial de direitos fundamentais, designadamente quais? A deslocação, o confinamento, a propriedade de iniciativa privada, com o encerramento compulsório de empresas, com a possibilidade do Estado requisitar empresas para produzir outros bens, por hipótese, algo que não aconteceu, mas que estava previsto neste decreto de estado de emergência. Direitos laborais, a greve, o direito à greve foi suspenso. O direito de reunião, manifestação, liberdade de culto, as igrejas foram fechadas, a liberdade de aprender, as escolas foram encerradas, e o direito à proteção de dados também sofreu vários também ele confinamento, ficou confinado porque, por exemplo, desde logo, a possibilidade das entidades públicas enviarem SMS, mensagens de texto para os telemóveis das pessoas. E, portanto, este foi um primeiro passo que se deu entre nós. Uma segunda fase, foi a declaração de estado de calamidade. Ora bem, pode parecer que o estado de calamidade é mais gravoso do que o anterior, em termos da palavra que é utilizada, calamidade, mas é o contrário. O estado de calamidade entre nós é um degrau abaixo, portanto, é um afrouxamento do estado de emergência. E, portanto, foi um segundo passo, em que estamos neste momento a ultrapassá-lo. Houve uma primeira renovação a 18 de maio e até 31 de maio estaremos neste estado de calamidade. É muito, muito previsível que ele venha a ser renovado. E foram aqui, quer no estado anterior, neste estado de emergência, quer no estado de calamidade, adotadas um conjunto de medidas, das quais eu destaquei aquelas 3 para vos falar. Saiu hoje, para vos dar um exemplo, nós temos um Estado ultra-regulatório em Portugal, bem ou mal, não é esse o tema agora, mas a verdade é que o temos, e hoje foi publicada o decreto-lei sobre a ida à praia. E, portanto, nós vamos ter regras muito específicas sobre como ir à praia, distância de guardar de segurança, qual o número de lotação, um decreto extensíssimo, complexo, só para nos explicar como é que nós devemos ir à praia nos próximos meses. E se pudermos ir à praia já não é nada mal. Ora bem, o layoff era o primeiro regime excepcional que eu vos queria falar, que vai muito no sentido do que a Raquel também esteve a expor sobre uma das medidas tomadas no Brasil. Ora bem, nós chamamos em Portugal esta medida excepcional o layoff simplificado. Ora bem, se é simplificado é porque há outro que é mais complicado, porque este veio simplificá-lo. E, portanto, nós tínhamos já no nosso Código de Trabalho, desde os anos 80, um layoff que eu chamei aqui de original, que está no nosso Código de Trabalho, que permite o quê? Permite a uma empresa, numa situação de crise empresarial, numa situação que esta medida é vital para assegurar o posto de trabalho, que a empresa ou reduza o período normal de trabalho, a jornada, ou suspenda o contrato de trabalho. Portanto, isto já não é novo entre nós. O que é novo? O que é este processo complicado? É complicado aonde? No seu procedimento. É um procedimento escrito, é fundamentado, tem várias fases, tem fases de negociação com os trabalhadores, tem fases de participação sindical ou coletiva, tem fases de informação. Bom, é um processo longo. É um processo que a empresa pode adotar até 6 meses, em situações excepcionais até 1 ano, e é prorrogável por 6 meses em qualquer um dos casos. E quer na redução dos contratos, quer na redução da jornada de trabalho, quer na suspensão, existe um apoio público para o pagamento de salários. O que é que o regime simplificado veio fazer? Veio manter as modalidades, isto foi logo uma das medidas iniciais, porque, abrindo aqui um parênteses, Raquel, aqui em Portugal também se discutiu muito a questão das férias, mas havia as mesmas impossibilidades legais ou parecidas, as empresas depararam-se com elas. Não conseguimos marcar férias, não conseguimos alterar as férias. E isto foi nas primeiras semanas, porque as empresas perceberam perfeitamente que o gozo de férias também não seria a solução por um motivo simples. Em Portugal,
as férias, o gozo de férias está associado ao pagamento do subsídio de férias. Portanto, elas são, aquele tempo de ausência é remunerado como se de trabalho tratasse, mais um subsídio de férias equivalente. E, portanto, se as empresas não tinham tesouraria sequer para pagar salários, quanto mais para mandar pessoas 15 dias de férias ou um mês de férias e ter que pagar a dobrar aquilo que teria de pagar se estivessem a trabalhar. Portanto, rapidamente a questão das férias foi mais ou menos posta de lado, houve aí alguns abusos, mas este regime do layoff simplificado veio dar resposta a essa preocupação. Portanto, voltando ao simplificado, as empresas puderam e podem ainda reduzir o período normal de trabalho dos trabalhadores ou suspender os contratos de trabalho. Quando? Em 4 circunstâncias. E a lei veio dizer muito concretamente quais são essas circunstâncias. Empresas que foram obrigadas a encerrar por decisão pública, muitas empresas foram obrigadas a encerrar por decisão pública, restaurantes, hotéis, clínicas dentárias, por exemplo, foram obrigadas a encerrar. A paragem ou redução da atividade que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento, a empresa não era obrigada a encerrar, mas não tinha matéria-prima, porque as coisas não chegavam de fora, pura e simplesmente, houve uma quebra nesta cadeia. Terceiro cenário, quebra de encomendas com a redução de 40% da capacidade de produção ou de ocupação no mês seguinte ao pedido. Portanto, este requisito foi pensado para hotéis, sobretudo a hotelaria, que viu canceladas as reservas que tinham para o verão, para os meses de maio, para os meses de junho. E, em último lugar, a quebra de 40% da faturação verificada nos 30 dias anteriores. Portanto, a partir do momento em que se fazia este pedido, se houvesse uma quebra de 30% nos 30 dias anteriores na faturação, as empresas podiam aceder a este regime. E o procedimento aqui é que, de facto, foi muito mais, como a própria medida indica, simplificado. O que é que passou a bastar para a empresa recorrer a este procedimento? Uma comunicação escrita ao trabalhador, com a audição prévia do sindicato ou dos representantes coletivos, mas não a anuência, apenas a audição, comunicação da decisão de suspender ou reduzir o período normal de trabalho. E a única coisa que tinham que fazer era, de seguida, enviar digitalmente um formulário eletrónico à Segurança Social Portuguesa, com a declaração da empresa de que se encontrava numa daquelas 4 circunstâncias, uma declaração de honra, e nos casos em que o acesso não se relacionava com o encerramento compulsório da empresa, a tal quebra de 40% da faturação ou quebra das encomendas, o contabilista certificado da empresa também tinha de declarar que aquelas circunstâncias se verificavam, e juntamente com este formulário que já estava feito, era um formulário pré-fabricado, as empresas não tinham que inventar, enviavam à Segurança Social uma listagem dos trabalhadores abrangidos pela medida. E, portanto, não havia aqui nenhuma obrigação de demonstração prévia dos requisitos. O que havia era, eu declaro que estou abrangido ou se verificam aqueles requisitos, o meu contabilista certificado também, está aqui a listagem dos trabalhadores a quem eu vou reduzir ou suspender o contrato de trabalho, o layoff está implementado. Portanto, isto podia fazer-se de um dia para o outro, 2 dias no máximo. E as empresas aderiram a isto em massa. E aderiram em massa porquê? Porque o apoio, se no layoff tradicional o apoio era apenas para pagamento de salário, neste layoff simplificado os apoios foram estendidos. Ora bem, em caso houve um primeiro apoio exclusivo para pagamento de salário, que implicava o seguinte: no caso de suspensão do contrato, o trabalhador tem sempre direito a 2/3 do seu salário, com o mínimo de 635 euros, que é o salário mínimo em Portugal, e o máximo para esta medida de 1905, 70% pago pela Segurança Social à empresa, para a empresa pagar ao trabalhador, e 30% pago pela empresa. Na redução do período normal de trabalho, na jornada, o trabalhador tinha direito ao proporcional da redução, se passava a trabalhar 20 horas por semana, nós temos uma jornada semanal no máximo de 40 horas, portanto se passasse para 20 recebia metade,
Mas se essa redução, se essa diferença fosse inferior aos tais 2/3, o complemento para chegar aos 2/3 do salário era novamente pago em 70% pela Segurança Social e 30% pago pela empresa. Notem que este pagamento pela Segurança Social era a empresa e depois a empresa é que pagava ao trabalhador. Há aqui possibilidade de fraude de a empresa utilizar estas verbas para outras questões de tesouraria, pagamento de fornecedores e não diretamente para o trabalhador, o que implica a eliminação, digamos assim, deste apoio e a impossibilidade de continuar a aceder aos outros apoios. Quais são os outros apoios? Apoio nas contribuições para a Segurança Social. Isenção total do pagamento de contribuições a cargo da empresa, quer para os trabalhadores abrangidos, quer para os membros dos órgãos estatutários da empresa, durante a vigência do layoff, o que significa uma poupança grande. Durante o layoff, a empresa está assim isenta de pagar a sua parte das contribuições para a Segurança Social dos trabalhadores, abrangidos pela medida. E depois um último apoio, que se chamou apoio de retoma à atividade, que era um incentivo financeiro extraordinário para, no final do layoff, por cada trabalhador que foi abrangido pelo layoff, a empresa recebe 635 euros, mais um salário mínimo, para a retoma da sua atividade. Aqui sem uma obrigatoriedade da alocação deste apoio a uma qualquer necessidade. A empresa tem a liberdade de gerir este montante. O que dá uma certa luz ao fundo do túnel, isto é, no final do layoff, a empresa vai ser remunerada por ter mantido os trabalhadores e por ter, no fundo, não despedido os trabalhadores. É um montante diminuto por trabalhador, não é significativo, mas se pensarem que houve empresas com 200, 300, 400 trabalhadores em layoff, se multiplicarem 400 por 635 euros, já não é assim um apoio tão despiciente. Este layoff simplificado só podia ser utilizado por 30 dias, prorrogável mensalmente até o máximo de 3 meses, e termina, neste momento, ao momento em que estamos a falar, esta medida termina a 30 de junho de 2020. O que se discute neste momento entre nós, e o Presidente da República veio há relativamente pouco tempo fazer pressão pública para que esta medida se mantenha, assim como as entidades empregadoras, empresariais, também já fizeram esse apelo, sobretudo na área do turismo, sobretudo na área do comércio, da restauração, em que de facto as coisas estão muito difíceis. Portugal, nos últimos 10, 15 anos, talvez 10, viveu sobretudo, o crescimento económico foi sobretudo alavancado no turismo, e portanto, sem viagens internacionais não temos turismo. A nossa oferta de turismo está sobredimensionada para a nossa capacidade de procura interna. Portanto, temos muito mais oferta do que aquela que é a nossa procura interna no turismo e na restauração. E, portanto, o que está a haver é uma pressão pública grande para prorrogar ou prolongar este regime de layoff simplificado, eventualmente até ao final do ano. Vamos ver se assim é, porque com este esquema de benefícios não há Estado que aguente o layoff durante 3, 4, 5 meses. O Estado, por isso, simplesmente vai ter de se endividar brutalmente para conseguir pagar este regime de apoios. Este regime de apoio é o que neste momento está a salvar o emprego em Portugal. Temos taxas enormes de desemprego, galopantes, isto é, de um dia para o outro o desemprego aumentou exponencialmente, porque todos os trabalhadores que estavam ainda em período experimental ou a termo foram despedidos. Foi a primeira, digamos assim, consequência direta. Mas agora aquele núcleo de trabalhadores está a ser assegurado por este regime. E, portanto, vamos ver também qual é a posição da União Europeia em relação aos apoios que vai conferir aos vários países membros. A discussão parece eterna. Nós estamos, todos os países, e Portugal, sendo um dos mais afetados, está
numa grande expectativa para perceber qual é o regime de apoio, se com subvenção, se com empréstimo com que taxas, com que maturidades, com que carências. E, portanto, eu acho que a decisão de prolongar este regime está eminentemente ligada com a decisão europeia de distribuir dinheiro pelos países e em que condições e que dinheiro. Esperemos que sim, porque este regime de facto está a salvar o emprego em Portugal. Agora, a mesma questão que se colocava, que a Raquel nos partilhou, coloca-se aqui. A empresa fica obrigada a não despedir, ou melhor, o despedimento de trabalhadores por despedimento coletivo ou por extinção de posto de trabalho, no fundo, causas objetivas de despedimento, ele fica proibido durante o layoff e 60 dias após o layoff. No início da medida, esta proibição estava pensada apenas para os trabalhadores abrangidos pela medida. Houve uma grande pressão pública, sobretudo dos partidos à esquerda, para que fosse estendida esta proibição a qualquer trabalhador da empresa, o que veio a ser consagrado. Reparem, o layoff tradicional que está no Código de Trabalho também prevê isto. Qualquer trabalhador da empresa e não apenas o trabalhador abrangido pela medida. Talvez aqui, como a Raquel dizia há pouco, fosse aquele pensar um bocadinho fora da caixa, mas que foi rapidamente trucidado pelas forças políticas e pela pressão política. Portanto, durante o layoff, as empresas têm que cumprir as suas obrigações fiscais e contributivas, proibição de distribuição de lucros, proibição de falsas declarações, proibição de trabalho em violação do layoff. O que é que isto significa? Há muitas empresas, e a fiscalização está a ser forte agora, que recorreram, por exemplo, à suspensão do contrato, mas mantiveram o trabalhador a trabalhar. Portanto, o melhor dos dois mundos. E esta era uma causa de devolução dos apoios que estão previstos neste layoff. É um modelo interessante, é um modelo que esperemos que continue. Teletrabalho, o vosso homeworking, ou como a Raquel chamava, homeworking. Entre nós chamamos de teletrabalho, ganhou esta forma. Porquê? Porque nós temos este regime já há alguns anos consolidado no Código de Trabalho português. Ele já está previsto. Ele depende de acordo, empresa-trabalhador, não depende da intervenção do sindicato. Agora, é um acordo. E é preciso, como a própria natureza das coisas o indica, o acordo do trabalhador, mas é também necessário regular um conjunto de outras matérias. O que é que o governo veio dizer? Veio dizer o seguinte: obrigou ao confinamento e impôs a obrigação de que todos os trabalhadores, independentemente do seu vínculo, precário, não precário, todos adotassem um regime de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitissem. É claro, houve aqui grande discussão para perceber o que é isto, as funções que permitem o teletrabalho. É óbvio que um empregado de um restaurante não pode estar em teletrabalho, a servir à mesa, isso é claro. Mas depois há um conjunto de funções. Eu tive este problema numa empresa de consultoria que me dizem, bom, eu não posso pôr o trabalhador em teletrabalho porque as matérias que nós lidamos são de tal forma sensíveis, sigilosas, que introduzir aqui Zooms, introduzir aqui ferramentas informáticas, introduzir as pessoas que vivem com o trabalhador a acederem a este tipo de materiais sigilosos. Será que isto cumpre esta... podemos não colocar em teletrabalho este trabalhador? As dúvidas são muitas. Mas o governo veio dizer mais, veio dizer, nos casos em que não seja possível o regime do teletrabalho, então a empresa deve organizar a sua força de trabalho, por exemplo, em escalas de rotatividade, com horários diferenciados de entrada e saída. Para quê? Para evitar os níveis de contágio. Portanto, não é possível o teletrabalho, o contágio aí estava assegurado, ou melhor, pelo contrário, o contágio aí, as possibilidades de contágio diminuiriam. Quando não seja possível, o trabalhador tiver que ir para o seu local de trabalho, então é preciso adotar alguns mecanismos de rotação, de escalas, etc., para que os trabalhadores se cruzem o menos possível para evitar o contágio.
Mas o teletrabalho é obrigatório, para além de saber o que é isso da função que permite o teletrabalho, colocou várias outras questões que ainda não estão totalmente resolvidas. Desde logo o subsídio de refeição. Entre nós, o subsídio de refeição não é obrigatório, mas pode ser acordado individualmente com o trabalhador ou decorrer de uma obrigação imposta por convenção coletiva. O subsídio de refeição está pensado para o acréscimo de despesas na alimentação do trabalhador, que o trabalhador tem por se ter de deslocar ao seu local de trabalho. E, portanto, ter esse acréscimo de despesas, não tomando as suas refeições em casa, onde normalmente, por regra, elas seriam mais baratas. É esse, no fundo, historicamente, o motivo do subsídio de refeição. E pergunta-se, se o trabalhador está em casa, então se calhar não tem direito ao subsídio de refeição. Discussão grande. O governo, com uma interpretação original, autêntica da lei, que não está lá, não disse nada sobre isto, mas veio dizer, não, continuam a pagar. Veio dizer para os jornais, não veio colocar na lei. Continuam a pagar. Mas é uma questão que se levanta. No tal acordo, nos termos normais do teletrabalho, tem que ficar regulado quem é o responsável pelo pagamento das despesas de instalação, manutenção, consumo e utilização dos equipamentos, dos computadores portáteis, da internet. Isso tem que ficar regulado para não haver dúvidas. Só que aqui, o legislador, na sua pressa pandémica, esqueceu-se de nos dizer, então, se o teletrabalho é obrigatório, quem é que paga? O computador que o trabalhador tem, que a empresa tem que comprar? Quem é que paga o acréscimo da internet de casa do trabalhador? Quem é que paga? A empresa? Meio? Só o trabalhador? Não sabemos. E depois uma última questão que se levantou aqui é o controle do trabalhador. Entre nós, é possível o controle do horário de trabalho, isto é, ferramentas digitais que permitam saber se o trabalhador se ligou à rede, por hipótese, a que horas e durante quanto tempo. Esse controle é permitido. Mas depois colocava-se a questão, e é permitido mecanismos que possam ver o fundo do ecrã do trabalhador ao momento real, o que é que ele está a fazer? A nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados veio dizer que não. Num parecer que emitiu, isso é ilegal e violaria os dados pessoais dos trabalhadores. Veio admitir, contudo, algo que tinha sido julgado ilegal pelos tribunais, um bocadinho adaptando-se a estes novos tempos que estamos a viver. Veio admitir que o controle do horário de trabalho pudesse ser feito, por exemplo, por SMS ou por um toque para o telemóvel, para o celular do empregador. Eu aviso que estou a entrar a esta hora e aviso que estou a sair a esta hora. Veio dizer que se a empresa não tiver meios para controlar o horário de forma digital, pode impor um esquema desses, coisa que tem sido julgado ilegal pelos tribunais. O que é também interessante, é uma visão um bocadinho diferente da privacidade, até que ponto é que o empregador pode influir ou não, obrigar ou não a algo da esfera pessoal do trabalhador. Um último tema que eu gostava de partilhar convosco tem que ver com esta extraordinária... É extraordinária porque é mesmo extraordinária, não é qualificativo, não estou a dizer que é extraordinário por ser mau ou por ser bom, é de facto extraordinário os tempos que vivemos. O que é que o governo veio há relativamente pouco tempo dizer? Veio dizer o seguinte: exclusivamente por motivos de proteção da saúde do trabalhador e terceiros, podem ser realizadas medição de temperatura corporal do trabalhador para acesso ou permanência no local de trabalho. E, portanto, entre nós, a proteção de dados pessoais, até pelo regulamento comunitário que estamos obrigados, é algo que ganhou no panorama jurídico uma relevância muito grande, e o tema dos dados pessoais de saúde, sendo considerados sensíveis, são ainda mais, digamos assim, protegidos e têm uma particular atenção. E estava longe de qualquer imaginação muito futurista, por muito futurista que fosse, que o próprio empregador, por si próprio, ou por um outro trabalhador, ou por um terceiro, pudesse medir a temperatura de um trabalhador.
a lei diz, o Código de Trabalho diz, que qualquer ato clínico sobre o trabalhador, no contexto da medicina no trabalho, deve ser executado pelo médico do trabalho. Não pode ser pelo empregador ou por um terceiro que não seja o médico de trabalho. E o governo aqui veio dizer, não, pode ser. Pode ser ou não pode, ninguém sabe. A empresa pode fazer esta medição da temperatura. E depois veio dizer mais, fica expressamente proibido o registro da temperatura associado ao trabalhador. Eu posso medir, mas não posso registrar que o Pedro hoje tenha 37,5, salvo com o consentimento expresso do trabalhador. E aqui caiu o Carmo e a Trindade, como se costuma dizer. A nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados atirou-se a esta norma dizendo que ela é ilegal, inconstitucional, viola o direito comunitário, viola tudo. Porque tenho um entendimento que a União Europeia também tem, que a comunidade também tem, que é a invalidade do consentimento do trabalhador para efeitos de proteção de dados pessoais. O trabalhador, por estar numa situação de desnivelamento, o seu consentimento nunca releva para a questão de dados pessoais. Eu sou altamente crítico desta posição, sempre fui, por um motivo muito simples. Neste contexto em particular, é de facto duvidoso, é complicado, são dados sensíveis de saúde, mas este entendimento traz para o centro da relação laboral os dados pessoais. Ora bem, os dados pessoais são uma dimensão muito lateral da relação laboral. Então o trabalhador pode acordar em alterar as suas condições de trabalho, pode acordar no horário e mudar o horário de trabalho, pode acordar na revogação do contrato de trabalho, dizer assim, este contrato agora deixa de existir. E aí está sempre no nível de igualdade. E para efeitos de dados pessoais, não pode dar o seu consentimento. Para mim, é muito difícil perceber, de entender este raciocínio. E depois, para terminar, veio dizer o seguinte, complicando e baralhando tudo. Portanto, posso medir a temperatura do trabalhador, não tenho de o fazer através do médico de trabalho, diz a Comissão Nacional de Proteção de Dados, tens. Não posso registar a temperatura de forma individual, mas se a temperatura for superior à normal, o trabalhador pode ser impedido de aceder ao local de trabalho. E é mais uma perplexidade do legislador. A tal pressa pandémica. O que é uma temperatura superior à normal? Vamos deixar na esfera do empregador e do trabalhador andar a discutir o que é normal e o que é que não é normal? É de loucos. Depois, pode ser impedido de aceder ao trabalho. Ok. Consequências. É uma falta justificada, nem sequer é uma falta, tem perda de salário, está obrigado o trabalhador a dirigir-se a uma entidade de saúde para fazer o teste da Covid, não está. Quer dizer, o governo atirou estas três, são a transcrição da lei, atirou estes três parágrafos, tirando aqui as minhas interrogações, e deixou-nos completamente a navegar neste regime de medição de temperatura. É óbvio que a Comissão Nacional de Proteção de Dados diz, bom, tem que ser pelo médico de trabalho. Mas nós não temos. Isto implica ou esbarra com uma questão prática, que é, as empresas não vão ter médicos do trabalho às 9 da manhã ou às 8h30 da manhã em todos os estabelecimentos a medir a temperatura dos trabalhadores um a um. Até porque não há médicos do trabalho, teríamos de importar médicos do trabalho para fazer isto. Mas dir-me-ão, não havia aqui uma solução no meio termo? Talvez. Bastaria, por hipótese, que ficasse previsto que a pessoa encarregue desta medição tivesse obrigada, por contrato, por acordo, a especiais deveres de confidencialidade, por exemplo. E era uma solução de compromisso, quer dizer, porque neste momento o que está a acontecer é que as empresas contratam as empresas de segurança, os porteiros, os vigilantes,
e dão-nos um termómetro para as mãos. O que também me parece difícil de aceitar, quer dizer, é complicado. Ou então, mesmo dar essa faculdade a um outro trabalhador, reparem o que é eu saber que, ou melhor, o potencial de conflito que isto gera. Um trabalhador saber que a Raquel hoje está com febre, ontem também estava, o André está hoje, quer dizer, entramos num cenário de devassa completa da vida das pessoas. E, portanto, poderia ter feito sentido não ser tão exigente como a Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque neste momento é impossível, mas talvez a lei prever a demissão de uma pessoa ou de todas as semanas tinha que mudar a pessoa para aquela pessoa não conseguir fazer um registro dos vários trabalhadores e que essas pessoas fossem obrigadas a deveres de confidencialidade. Faria sentido tudo isto. E, portanto, esta é uma questão relativamente nova, que está a dar muita... Nós desconfinamos, é uma palavra agora que o dicionário português vai ter de aprender, não é? O desconfinamento. Havia o confinamento, não havia o desconfinamento, mas agora, certeza que nas próximas edições dos dicionários essa palavra vai lá estar. Nós desconfinamos, a primeira fase do desconfinamento foi em 2 de maio. Começamos a abrir pequenas lojas, pequeníssimas. Agora, na semana passada, no dia 18, houve a segunda fase do desconfinamento, com restaurantes, hotéis, empresas de maior porte. E, portanto, esta questão da medição da temperatura vai colocar-se, vai gerar muita confusão. E eu espero, é o meu desejo, que o legislador, entretanto, possa vir retificar ou complementar esta norma e esta regulamentação. André, muito obrigado. Não sei se me excedi, confesso que não controlei. Peço-vos desculpa se fui muito maçador e agradeço imenso a vossa atenção. Bom, obrigado, Pedro. Não se excedeu muito, não se preocupe com relação a isso. Vamos então começar aqui uma rodada de questionamentos para que tanto Raquel quanto Pedro possam especificamente responder essas questões. Eu acho que um principal ponto, Raquel, que nós temos, e aí eu acho que depois valeria a pena também ouvir um pouco o Pedro em relação a essas questões. No caso do Brasil, é uma profunda insegurança jurídica, porque nós temos um cenário onde medidas provisórias são editadas pelo governo, demoram por vezes a serem aprovadas, por vezes são modificadas no âmbito do Congresso Nacional, são questionadas por partidos políticos, né, e outros atores institucionais perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, enquanto Corte Constitucional, estabelece, né, uma definição ou uma interpretação em relação aos parâmetros normativos estabelecidos, mas isso não afasta a possibilidade amanhã do Tribunal Superior do Trabalho, né, e de juízes trabalhistas, por vezes, reolharem aquelas questões e analisarem aquelas questões de uma outra forma. Acho que são inúmeros os casos que nós já temos no Brasil em relação, desde a recente reforma trabalhista, né, onde esse trâmite passou pelo Congresso Nacional, foi levado ao STF e, posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho se posicionou de uma forma diferente. Então, acho que o primeiro questionamento que vale a pena, né, uma reflexão seria quais os riscos efetivos do Tribunal Superior do Trabalho amanhã, nesse período pós-pandêmico, reverter, né, em parte essas normas que foram estabelecidas agora nesse momento excepcional. E aí, depois ouvindo um pouco o Pedro em relação a essa mesma relação em Portugal. Quer dizer, existem esses riscos em Portugal, né, a Corte Constitucional, né, em relação aos juízes, como que isso tem se dado efetivamente em Portugal? Então, queria ouvir um pouco a Raquel e depois o Pedro em relação a isso. Você tem toda a razão, André. A gente tem e ainda tem a insegurança. Na verdade, a insegurança já começa na primeira instância, porque a gente não tem uma aplicação uniforme do direito, né? Então, isso, na verdade, não é nem só no trabalhista, em qualquer área, né? A gente já tem, assim, você pega no tributário, muitas vezes você já tem o STF com uma posição pacificada e a primeira instância ignora e segue, a gente PiscoFins, ICMS, e a gente tem assim, né? Já tinha decisão e o pessoal da primeira instância continuava negando. No trabalhista, então, isso acaba sendo muito difuso. Então, a gente tem esse risco dessa aplicação não
da aplicação não uniforme, né? E existe uma outra questão também, é que muitas vezes, o que a gente vê, especialmente na primeira instância do trabalhista, é um não alinhamento com outras áreas do direito. Então, muitas vezes a gente vê na primeira instância conceitos que nas outras áreas já estão pacificados e eles mudam na aplicação do direito do trabalho. Então, você falou, o risco de você pegar o STF, chegou, decidiu, foi um julgamento apertado, e um indicativo é que um dos votos que eram pela inconstitucionalidade foi da ministra Rosa Weber, que é uma ministra que tem origem trabalhista, né? Eu lembro que eu estava assistindo e você começa a escutar o voto dela e, assim, já é, como teve um outro caso, você escuta, você não entende muito para onde ela vai. Depois ela seguiu para dizer que precisava ter os sindicatos. Então, a gente tem um indicativo que o pessoal que tem uma origem trabalhista não necessariamente vai por essa linha, né? Então, realmente, já existe, sim, a gente tem esse risco. A questão da inconstitucionalidade, eles não pegarem na norma, mas pegarem outras questões infraconstitucionais para pegarem brechas e colocar uma ilegalidade na norma, tá? Então, existe, sim, esse risco, mas aí o que precisa ser feito? Aí é muito o caminho da sociedade também, eu acho que por isso que eu falo, os aplicadores do direito, nós termos uma linha que seja sustentável, né? E uma linha que mostre, assim, e aí é um trabalho conjunto para mostrar o quê? A necessidade que a gente tem de medidas extraordinárias num período extraordinário, né? Aí a gente firmar a tese jurídica que mostre a necessidade de medidas, e assim, eu vi Portugal, né, eu vi o que o Pedro falou, assim, eu fiquei com muita inveja, né, de como Portugal foi ágil. Na verdade, eu fiquei com inveja da consciência do português, como ele falou, as pessoas foram por iniciativa própria, então esse primeiro ponto, e depois a qualidade das medidas de Portugal. Então, quando a gente vê assim, a qualidade das medidas normativas de Portugal e o que a gente teve, assim, é para morrer de inveja. Mas, infelizmente, se a gente não tem isso, e na verdade eu vejo que essa medida deles também vem pela consciência coletiva, né? Então, pela consciência coletiva, consciência governamental e consciência dos aplicadores do direito, tá? E é isso que a gente precisa, por isso que eu acho que fóruns como esse, de troca de experiências, são muito importantes, para que a gente veja realmente como os outros fizeram, que é bacana, e consiga importar para cá de uma forma consistente, e também trabalhar. Eu falei, trabalhar essa mudança de conceito, porque como eu falei, eu escutei hoje de manhã a entrevista de um juiz dizendo, há juízes que dizem que você não pode reacordar, você não pode mudar a acordo trabalhista em crise. Se realmente tipo, eles estão enxergando somente uma crise nisso, é porque está faltando um pouco de visão além. E aí entra também o trabalho dos operadores do direito, mostrar que, já, olha, a gente tem uma coisinha, isso aqui está um pouquinho além de uma crise. Em crise, a gente tinha plano aqui, a gente tem, assim, crise brasileira é craque, né? Mas pandemia, a gente não está nesse estágio, não. Então, é isso que a gente precisa mostrar. Então, é o debate que a gente precisa trazer para fortalecer a extraordinariedade disso tudo. Pedro? Bom, algumas notas, André. Em termos constitucionais, não vejo para já que se levantem muitas questões, por um motivo simples. O próprio Presidente da República, quando declarou o estado de emergência, o primeiro, ele fez-lo com um discurso muito cauteloso e fez menção, ainda que não totalmente explícita, ao seguinte, que aquela declaração de emergência também pretendia conferir algum enquadramento constitucional às medidas que já estavam a ser adotadas pelo governo. E, portanto, para além de se justificar a declaração de emergência, aquele estado de exceção também veio, digamos assim, configurar um chapéu de chuva para as medidas que vieram a ser adotadas. É óbvio que agora já não estamos nesse estado, estamos num estado de calamidade, que novamente parece mais grave, mas não é. É um passo abaixo. E aqui já pode começar a colocar-se algumas questões, mas para já não é esse o ponto.
Eu queria deixar mais 2 notas, se me for possível, se me for permitido. A primeira é, aquilo que nós sentimos cá em Portugal foi uma hiperregulação muito rápida, e as coisas, quando são feitas rapidamente, porque tinham de ser feitas rapidamente, naturalmente vão ter erros, vão ter incongruências, inconsistências. Houve retificações, houve decretos publicados num sábado que foram retificados no domingo. Portanto, quem acordou na segunda-feira já nem sabia o que é que estava em vigor. E depois, há aqui sim um problema que eu acho que é muito grave e que pode levantar questões muito complicadas em termos legais e de regularidade das coisas, que é, eu expliquei-vos, ou tentei explicar, aquele procedimento de layoff que cujo interlocutor é a Segurança Social Portuguesa. A legislação era relativamente clara, foi aquela que eu vos expliquei, ou tentei explicar. O que é que a Segurança Social veio fazer? Veio impor um conjunto de condicionalismos de ordem administrativa que não estavam na lei. Por hipótese, vocês têm de enviar o ficheiro de forma eletrónica numa pasta zipada e no nome da pasta tem que ser o número de segurança social da empresa. E isto não está em lado nenhum da lei, também não faz sentido que eu esteja verdadeiramente, mas o que é que a Segurança Social fez? Indeferiu ou pediu retificação de alguns pedidos, demorando, portanto, todo o processo, com base em requisitos administrativos ou burocráticos que não estavam na lei. E quem diz estes diz vários outros. E, portanto, tentou-se por via administrativa, a máquina administrativa acabou por prejudicar o regime que estava no regime legal. O que é extraordinário, como é que a Segurança Social pode dizer, porque não puseste o nome na pasta como eu queria, eu vou-te pedir para tu retificares o pedido e vou demorar mais um mês a avaliar se pago ou se não pago. Não cabe na cabeça de um maluco, mas coube na cabeça da Segurança Social. E, portanto, o que é extraordinário, porquê? Porque acaba por tornar... E se a empresa foi à insolvência durante aquele mês, precisava daquele dinheiro, pode demandar o Estado? Pedir uma indenização ao Estado? Porque a Segurança Social exigiu um requisito que a lei não exigia. E que ainda por cima não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Portanto, esta parte aqui é que é uma grande incerteza. Aqui sim, aqui as coisas podem, em termos contenciosos, podem não correr tão bem para o Estado português como seria de esperar. Bom, pegando um pouco esse gancho da fala do Pedro, até para poder reforçar um pouco a preocupação que eu tenho em relação ao momento atual, Raquel e Pedro. Eu acho que agora Portugal tinha um ponto muito positivo. Portugal inicialmente colocou o estado de emergência, até talvez porque não hajam problemas institucionais, político-institucionais tão sérios, tão graves quanto aqui no Brasil. O presidente é um acadêmico, então eu acho que acaba tendo uma noção muito mais clara do efeito da Constituição. Mas hoje nós estamos, ambos os países, vivendo períodos literalmente excepcionais. Por quê? No caso português, não há previsão constitucional do estado de calamidade e, com isso, não há previsão possível constitucional de restrição de direitos constitucionais. E, no caso brasileiro, também vivemos um momento excepcional, porque o Estado deveria ter decretado em algum momento ou estado de defesa ou estado de sítio para poder discutir possíveis limitações de direitos constitucionais, e nós não o fizemos. Então, acho que aqui permanece sempre uma dúvida por parte do cidadão em relação aos limites, as possibilidades de atuação do Estado em relação a essas questões. E da própria responsabilidade. Pode, Pedro. Só aqui uma nota. No estado de calamidade foi previsto um dever geral de, eu não quero mentir, não sei, já não me recordo do termo, era um dever cívico de confinamento, qualquer coisa deste género, um dever cívico de confinamento. Portanto, todos aqueles que não precisassem de sair à rua deviam estar em casa. Ou deveriam, quase que o Estado a dizer, por favor, eu não tenho capacidade para vos obrigar porque estou em estado de calamidade, mas vejam lá se podem ficar em casa. Mas isso virou letra de lei. E discute-se aqui se esse tal dever geral de civismo, se é legislável, se encontra enquadramento. Se eu estiver na rua e o polícia me perguntar o que é que você está a fazer na rua,
vou passear, mas está a violar o dever de não sei o quê. Não estou a violar o dever nenhum. Não estamos em regime de exceção, estamos num regime de calamidade, de problema sanitário, já não é de exceção constitucional. Portanto, está-se a discutir de facto esse... Acho eu que na prática ninguém faz isto, ninguém está a tentar ir contra a autoridade nestes termos, mas coloca-se essa questão. E desculpa interromper só para dar esta nota. Aqui no Brasil, o que eu vejo, né, a gente assim, queríamos fazer, mas assim, o ambiente político está atrapalhando acima de tudo. Então, eu até estava conversando com um cliente português semana passada, e ele estava falando, olha, o português também fica muito em casa porque você tem a questão do social shame, né? Então, ele falou, a pessoa, ela vai ter vergonha, essa questão do civismo, a pessoa tem vergonha de sair na rua, né? A pessoa tem essa consciência e ela vai ter, e se ela sair, os vizinhos vão contar. Aqui no Brasil a gente não tem essa questão do social shame, né? Então a gente vê assim, as pessoas saem na rua e a gente ficou, como o André falou, a gente precisava de umas medidas mais rígidas antes, né? Ou pelo menos alguma coisa mais definida. O que a gente ficou? A gente ficou no nem lá nem cá. Nem liberou, nem restringiu. A gente acabou ficando, em muitos pontos, acho que com o pior dos mundos. Porque as restrições às atividades das empresas estão aí, né? Então a gente teve isso e a gente vê as quedas de faturamentos. Então, alguns setores conseguiram manter faturamento, a gente tem setores especialmente voltados, ligados à internet, a redes sociais, a gente vê, são setores que estão muito bem, mas outros da economia real, da economia tradicional, a gente vê, assim, foi uma queda bem grande, né? E, porém, o que acontece? A impressão que se tem é que o Brasil, por não ter tomado as medidas talvez mais rígidas, mais austeras, quando necessário, a gente acabou ficando no meio do caminho. E uma parada que ia ser 15 dias, mais 15, a gente vai entrar junho, né? Então, pelo menos aqui em São Paulo, a expectativa é que se entre em junho. Então, esse meio termo, e óbvio, aqui no Brasil tudo que se tem um tempero político muito grande, né? Porque estourar governo você contra. Então, não interessa se o governo falar A, você vai falar B, mas é o estadual, você vai ser contra o estadual, e se for federal, você vai ser contra o federal, mas municipal vai ser... Então, isso assim, esse ambiente político ruim que a gente está hoje acaba complicando, se tornando complexo, uma situação que já era complexa o suficiente sozinha, né? Bom, então partindo desse pressuposto que nós vivemos, né, um momento atípico, né, e agora todos os sociólogos, todos os cientistas políticos têm discutido muito intensamente, Raquel e Pedro, né, o que seria o novo normal a partir da pandemia, né, ou a partir do desconfinamento, como bem mencionado pelo Pedro. Então, o que seria esse novo normal nas relações trabalhistas nesse pós-pandemia? O que vocês imaginam que vai ser esse novo normal? O que a gente espera de regulamentação, de diferenciação em relação a isso? O que vai ficar, né, para as relações trabalhistas pós esse período de pandemia? Vamos inverter um pouco. Vamos começar pelo Pedro, depois vamos para a Raquel. Pedro. André, obrigado. Ora bem, eu estou convencido que vai depender muito do choque que nós vamos ter com isto tudo. Isto é, se a vacina, como estava prometida, ou pelo menos desejada, no mínimo, até ao final do ano, se nós tivermos 2 anos nisto, vai ser muito diferente se tivermos 6 meses. Vai ser traumático para todos, e para o direito de trabalho também, mas do trauma às vezes podem ser coisas boas. Eu acho que o que se fala muito, e portanto, feito ponto 1, vai depender do impacto temporal de tudo isto. Segundo, eu acho que a história do teletrabalho, do home working, acho que vai ser uma realidade. Nós estamos a ver uma situação em que as empresas tinham uma visão tradicional, que queriam olhar para o trabalhador, ver onde é que ele está a fazer, e percebeu-se que isso funciona. Já temos todos ferramentas, instrumentos que possibilitam isso e tudo mais, sem perda de produtividade, pelo contrário.
com ganhos até nas cidades, quer dizer, o trânsito diminui imenso e, portanto, a qualidade de vida aumenta. Portanto, eu acho que isso pode ser a verdadeira novidade, o novo normal, por aí, um bocadinho por aqui. Em relação ao resto em Portugal, eu não vejo, muito sinceramente, que possa trazer muitas novidades. Não sei se, e é uma dúvida que eu lanço, eu não sei se, como o sentido será muitos despedimentos, muitos encerramentos, eu não sei se não pode haver um enquistamento num proteccionismo, portanto, uma retoma a esse tipo de medidas, ou de mentalidades, ou de maneiras de pensar, que eu já não estou a qualificar. Não sei se pode vir aí uma coisa dessas, ou se nós conseguimos perceber que também para que estes mecanismos excepcionais podem passar a incorporar o direito comum, de regular, da normalidade, sem perdas efetivas, sem diminuição de garantias, sem diminuição de direitos, ou pelo menos não uma compressão totalmente injustificada desses mesmos direitos. E, portanto, eu estou muito nessa expectativa. Eu não tenho a certeza que isso vai acontecer. Eu posso até ser mais pessimista e tentar acreditar ou antever. Podemos ter um retrocesso, se calhar uns chamam avanço, outros chamarão retrocesso, depende da perspectiva, mas uma evolução para um enquistamento talvez um bocadinho superior nos direitos sociais, nos direitos individuais. Mas, como digo, se tivermos 2 anos nisto, com uma crise económica profundíssima, com despedimentos em massa, é uma coisa. Se conseguirmos rapidamente dar o salto e evoluir, o cenário vai ser francamente diferente, não tenho dúvida. No panorama Brasil, o que eu vejo em termos de relação de trabalho, seria uma mudança de cultura corporativa. Então, se a gente pensar em relação de trabalho em 2 planos, né? Uma parte seria relações, né, interpessoais, empregadores e empregados, e o outro é o plano normativo. O plano normativo eu não vejo mudanças num curto prazo. Então, a gente vê que mesmo agora, que a gente precisava de uma capacidade de resposta mais urgente, a gente teve alguns furos ainda, a gente tem gaps, a gente ainda tem pontos a descoberto, né? Depois que passar, aquela história da memória curta. Depois que passar e tiver tudo bem, nem vou lembrar de fazer direito uma lei regulamentando, melhorando o teletrabalho. Então, eu vejo assim, na perspectiva que eu vejo de mudança legislativa, na parte normativa, eu vejo pouca mudança, mas a cultura corporativa que eu vejo é diferente. Então, a questão, por exemplo, como o Pedro falou, se pegar o home office, para a gente, assim, você começa a conversar com as pessoas, né, elas falam assim, poxa, eu poderia... Tanta coisa que eu fazia no escritório, eu posso fazer de casa. Eu posso ressignificar, passar mais tempo com a minha família e, ao mesmo tempo, ser produtivo, sem perder o tempo do trânsito. As empresas também, elas vão verificar o seguinte, aqueles empregados que podem, se eu deixo as pessoas em casa, eu vou gastar menos luz, eu gasto com menos suprimentos, vale refeição, né, que tem essa discussão, mas vale transporte, você não vai gastar. Então, assim, as empresas vão começar a enxergar a economia que elas têm, os empregados verem a questão de qualidade de vida, e isso é muito importante também que se meça essa questão, porque também o que se vê um pouco nesse home office a gente fica com a família, por outro lado, você acaba ficando 24 horas, né? Então, algumas coisas que ficam, às vezes, meio sem limite. Mas é importante isso, e aí eu acho que isso vai levar a uma ressignificação dessa cultura corporativa e a empresa começar a enxergar outras dimensões, e as questões de normas de saúde e proteção do trabalho. Isso, com certeza, eu tinha falado, a regulamentação não esperava muita coisa, mas falando em saúde e proteção do trabalho, sim, né? Aqui no Brasil a gente já tem diversas normas, né, que são as NRs, então, falando das condições, assim, vários temas, elas explicam quais são as normas aplicáveis a determinadas atividades, a determinadas doenças. Então, tudo isso vai precisar ser mudado. Então, como o Pedro falou, a questão da temperatura. Então, isso tem que ser regulamentado. Uma coisa é, se você pegar as nossas NRs, as nossas normas regulamentadoras, elas pensavam em situações como, por exemplo, um acidente de trabalho, alguma coisa funcional.
Mas agora não, você tem uma doença que tem outra característica. Então, e vem aquelas discussões, vai ter que ser o médico do trabalho, qualquer termômetro, você imaginar também, né, que o Pedro falou, olha, eu tenho o termômetro caseiro, eu aqui em casa tenho 4 termômetros, já teve dias que eu chegar a usar os 4, cada um dá uma temperatura. E aí você imagina isso com um monte de gente numa entrada de uma empresa. Então você tem uma questão, então eu acho que assim, eu vejo em termos de mudança das relações do trabalho, a questão das normas regulamentadoras de saúde e proteção do trabalho, e a parte das relações institucionais. Além, claro, daquilo que eu falei, que aí na verdade, é uma coisa que nós, do direito, temos que trabalhar, que é as relações não serem mais de competição. Vocês trabalhar, assim, ao invés de trabalhar em competição, você trabalha de uma forma colaborativa. Então, isso é a cabeça, porque se você chegar, se a gente continuar naquela mentalidade de inimigo do outro lado, a gente já viu que uma situação de pandemia não sustenta essa realidade. Então, isso também é o operador de direito que tem que trabalhar. Então, não trabalhar mais como competição, mas trabalhar como colaboração. Bom, eu sei que nós ainda estamos num campo aqui meio ficcional, meio imaginativo em relação a como que vai ser feito, ou qual será o limite, né, efetivo dessa crise. Eu acho que ninguém consegue precisar, até por questões de inexistência de vacina, inexistência de remédio, ciclos, né, de contaminação. Então, ainda é algo muito, muito novo. Mas se nós formos pensar numa relação estruturada, evolutiva, grandes saltos de regulamentação foram dados pela humanidade após graves crises. Então, vamos pegar dentro da matéria, né, de direitos sociais, que é levantado pelo Pedro, a bola. Logo após a Primeira Guerra, a Constituição Mexicana de 17, ela traz um campo novo na matéria constitucional, que é a incorporação de novos direitos sociais, né, como direitos fundamentais do cidadão. Então, assim, buscando um pouco essas pequenas discussões, né, e vamos fazer aqui realmente um exercício de prospecção, né, uma coisa imaginativa. Nós temos hoje, eu acho que um campo cinza em relação a algumas questões, como colocado pela própria Raquel. Nós vamos ter, de um lado, né, direitos de intimidade, privacidade, né, porque nós estamos dentro de um ambiente, por vezes, laboral, para medir a temperatura das pessoas. Nós podemos ter também problemas em relação, como o Pedro levantou, de buscar identificar o que o trabalhador está fazendo dentro daquele horário de trabalho. E vamos pensar nessa relação colaborativa. Se nós pensarmos que o que importa, né, dentro de um ciclo de trabalho é efetivo, né, produto do trabalho, da atividade laboral, e o trabalhador, né, no home office, no teletrabalho, a empresa acaba perdendo um pouco o controle sobre esse trabalhador. Então, por exemplo, eu vou dizer o meu caso. Eu trabalho perfeitamente, muito bem de madrugada, muito melhor do que de manhã. Então, imaginemos que eu tivesse alguma atividade para fazer, eu poderia estar trabalhando de madrugada, sem maiores problemas. Qual o impacto disso para a minha relação laboral? Porque o meu empregador, por exemplo, poderia dizer, olha, não, sua jornada de trabalho é no horário normal, sem adicionar o noturno. Né? E depois eu disser para ele, não, na verdade eu não estou trabalhando de madrugada, ou estou trabalhando no final de semana, porque assim eu melhor me adequei dentro dessas relações. Então, reforçando um pouco nesse caráter meio imaginativo, né, de vocês, pensando nessa relação de colaboração, nessas novas realidades que nós teremos. O que eu acho que pode ficar de um bom recado, né, para a comunidade acadêmica e para a comunidade legislativa em relação a esse sistema? Vamos lá, Raquel. A gente já tinha um embrião um pouco disso, né? E aí por isso que volta aquelas relações, aquelas discussões que a gente tinha antes, baseado especialmente em empresas de serviço e empresas de tecnologia. Porque essa questão essa impossibilidade de controle, ou na verdade a flexibilidade, era já um embriãozinho que a gente vê nas empresas de tecnologia. Então é muito comum, né? Porque você vê, eles trabalham com pessoas mais jovens, então tem uma coisa muito geracional, inclusive, né? E eu vi assim, RH das empresas de tecnologia que eu trabalho, eu não consigo controlar o horário desse pessoal. Eu falo, então faz o seguinte, desliga o computador, faz o seguinte, derruba a rede às 6 da tarde. Mas é a hora que ele está produzindo ao máximo. Então, assim, dentro do ambiente da empresa, você já tinha, né, e a gente já via essas questões, né, dessa geração nova, e eu falei, especialmente o pessoal de tecnologia. Então, eu acho que isso é bom para a gente implantar
e começar a enxergar, na verdade, aquilo que eu estava falando. A nossa CLT, ela vinha numa época em que todo mundo, a empresa estava num período pré-industrial. Então, ela é pensada para um empregado pré-industrial. Agora, com relação à pandemia, então, assim, na verdade, primeiro com as tecnologias, a onda da tecnologia, da informação, e agora a pandemia. É a hora de você, aproveitar essa quebra de paradigma para trazer, talvez assim, a questão de jornadas de trabalho flexíveis. Óbvio, aí a questão é, você tem que ser adaptado a cada setor, porque realmente, se você pegar um setor, determinados setores, especialmente de serviços, você consegue ter flexibilização. Vai ter outros setores que você não consegue. O atendimento, ele tem que ser naquele horário. Então, eu acho que a grande tarefa, né, e a grande coisa a se pensar é aproveitar que a gente já tinha essas discussões começando nas áreas de tecnologia, mostraram como o trabalho ele tem que ser flexível e, na verdade, como você tem várias matizes no trabalho. Você não tem só um tipo de trabalhador. E isso, com a reforma trabalhista, isso foi quando começou-se a ter um pouco a luz sobre isso. Que, olha, alguma coisa não está funcionando. Eu não posso chegar e dizer, com relação a férias, né? O cidadão queria dividir férias, não quero tirar férias 30 dias seguidos. Eu quero tirar 10, 10 e 10. Mas não pode porque a lei não deixa. A CLT, então, vê essa flexibilização. Então, jornadas flexíveis, todas essas questões, elas mostram o quê? Que você tem a necessidade de você enxergar cada trabalho dentro de cada setor de uma forma diferenciada. Você não pode criar uma caixa como a gente tinha hoje. Então, também se você pegar assim, não, agora, antes a gente tinha uma caixa, agora não tem mais caixa nenhuma, cada um trabalha na hora que quiser. Também não é possível. E respeitar também a individualidade, porque tem gente, por outro lado, home office é muito legal. Para mim funciona? Funciona. Mas a gente vê que não é todo mundo que se adapta. Então, isso também tem que ser sentido. Eu já vi pessoas até que trabalham comigo que querem ir para o escritório porque vem uma estrutura melhor. Então, na verdade, a pessoa assim, eu trabalho melhor, eu quero ir. Então, a gente vê também, acho que a questão da pandemia e aproveitando tudo isso é conseguir entender melhor do que você está falando e você dá flexibilidade. A gente fala da isonomia, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma igual. Então, a gente não pode nem ficar tão preso como antes, nem ficar tão solto, agora cada um faz o que quiser. Então, você tem que entender dentro de cada setor, dentro de cada perfil, e aproveitar, assim, a gente já teve uns pequenos passos na legislação para essa abertura, como eu falei, você já foi reconhecido que nem todos os trabalhadores são hipossuficientes, a gente tem flexibilidade da jornada, então você aproveitar, a gente já teve umas pequenas brechas com isso, com a reforma. Eu acho que agora é aproveitar para que, sim, o ideal seria o quê? Se trabalhar de uma forma séria, entender o que cada setor precisa e qual a forma que cada um. Eu não posso dar home office se você está no comércio. Mas serviços, ou o Pedro falou, ele tem lá a consultoria que trabalha com coisas confidenciais. Então, é importante ter-se um olhar realmente pensando nos setores e aí você dá uma flexibilidade para que se trabalhe dentro de cada especificidade, não fazer uma coisa, vamos soltar agora, cada um trabalha quando quer, também não é possível. Eu tinha aqui dois comentários. O primeiro são dois comentários históricos, portanto, factos históricos. As empresas de tecnologia, trabalho com muitas, ou com algumas. Há uma coisa que sempre me fez muita confusão. Se olharmos para o esquema tradicional do direito do trabalho, que é nós termos uma empresa multinacional de software, que tem, por exemplo, sede nos Estados Unidos ou na Índia, e que o trabalhador português, que está num determinado departamento, reporta a um diretor que está na Índia e que é trabalhador da entidade indiana, mas recebe ordens e instruções de uma pessoa que é externa à sua entidade empregadora, que pode fazer parte do mesmo grupo, não em sentido societário, mas em sentido comercial, mas recebe ordens e instruções de um terceiro que está fora da empresa. Se nós olharmos para a caixa do direito de trabalho, pelo menos em Portugal, nós não conseguimos encaixar isto. Isto não enquadra. Eu recebo ordens e instruções da minha entidade empregadora. Ponto final. A minha empresa. Mas a verdade é que isto acontece em
99,9% das empresas de software, ou de high-tech, ou de biologia, E, portanto, isto sempre fez muita confusão. Como é que não há... Eu não conheço nenhum código, nenhuma legislação que regule isto. Como é que isto se pode passar? No sentido de trazer para a legislação esta realidade. Eu não quero que ela seja regulada em termos hiperlegislativos. Eu quero é que ela encontre um enquadramento. E podemos discuti-lo. Se tem de haver um documento formal a atribuir poderes ao trabalhador na Índia para dar instruções ao meu trabalhador. Depois isso pode ser discutido. Agora, que isto é uma realidade que existe e que não está, e que não cabe na caixa tradicional do direito do trabalho, parece-me que não cabe. A segunda, também é um facto histórico que é muito parecido com o que a Raquel dizia. Já tive um cliente que me diz: eu não vou registar o tempo de trabalho, não vale a pena, mas tenho de fazer porque a lei obriga. Eu não vou registar o tempo de trabalho, porque isso para mim é uma violência para os meus trabalhadores. Eu quero que eles entrem à hora que quiserem, saiam à hora que quiserem, e só exige produtividade de 5 horas. Se me derem num dia 5 horas de produtividade, podem entrar na hora que quiserem, sair a hora que quiserem. Tenho aqui PlayStation, tenho Xbox, podem jogar futebol dentro da empresa, tudo. Como é que eu acomodo esta excentricidade? Que se calhar não é assim tão excêntrica. Eu acho que só como a Raquel diz, quer dizer, porque o nosso espectro laboral ainda vai, eu não digo da escravidão, porque isso felizmente não existe, mas ainda vai de um setor muito tradicional operário até a um nível de complexidade técnica e tecnológica de abstração destas multinacionais de high-tech. Como o espectro é extremamente alargado, ficar no meio vai sempre ou não enquadrar ali ou não enquadrar ali. E, portanto, também acho que os desta banda não podem ser desprotegidos. E esta adaptação só pode ser setorial, como a Raquel diz, com o reforço das contratações coletivas, com o reforço da atividade coletiva, que é algo que, feliz ou infelizmente, talvez infelizmente, para o que estamos aqui a discutir, estas novas gerações não têm esse mindset. Dizer a uma empresa de tecnologia que nem tem um sindicato com quem dialogar, não há. Em Portugal não há. O sindicato dos trabalhadores de empresas de software. Isso não existe. E as pessoas e os trabalhadores convivem bem com isso. E, portanto, será que há aqui alguma coisa que tem que mudar? Mas como é que nós vamos fazer uma regulação sectorial sem envolver uma estrutura de representação dos trabalhadores? Também é muito complicado. Portanto, de facto, só de um ponto de vista sectorial, e o que o Código de Trabalho português faz, que eu acho que mais ou menos equilibrado, é estar no meio e, portanto, não responder totalmente a isto, também não responde totalmente àquilo, mas abre a possibilidade da convenção coletiva, da contratação coletiva, resolver sectorialmente estes problemas. Em termos gerais, nos transportes marítimos, por exemplo, nos portos, na metalurgia, metalomecânica, construção naval, construção civil, todos estes setores tradicionais têm essa contratação coletiva e têm essa adaptação. Resta agora saber, que é uma grande interrogação que eu deixo, é se estas formas novas, novíssimas de trabalho, se vão sequer encaixar neste tamanho velho paradigma de empresas, empregadores, representação coletiva de trabalhadores. Será que eles vão conseguir fazer isso? Se conseguirem, conseguimos encaixá-los, trazê-los para dentro do sistema que nós temos agora. Se não conseguirem, o sistema é que vai ter que ir atrás deles. Eu só não sei como. Bom, estamos chegando já aqui ao final do nosso webinar. Eu acho que fica uma certeza de que essas relações trabalhistas serão fortemente influenciadas pela pandemia, seja no momento da pandemia, seja pós-pandemia, buscando esse novo normal, como eu mencionei antes, em relação a como regulamentar determinadas questões que já existiam, mas que agora ficaram fortemente, né, evidenciadas, então, seja em relação ao home office, teletrabalho, seja em relação aos dados pessoais,
intimidade, privacidade, formas de colaboração entre empresas e empregados, a participação do poder político como agente regulamentador, ou a limitação dele como agente regulamentador, porque também, por vezes, o poder público pode estar um tanto quanto distanciado das novas tecnologias, das novas realidades econômicas. Então, eu acho que nós teremos aí um cenário muito interessante, né, na matéria trabalhista nos próximos meses, a depender, como bem disse o Pedro, do tempo que durar efetivamente esse período de crise. Eu acho que nós poderemos depois retornar novamente a essas discussões. Eu acho que vale a pena sempre refletirmos nessas pequenas questões pontuais do direito do trabalho e num exercício mais prospectivo. Então, eu gostaria de passar a palavra aí para os últimos comentários da Raquel e do Pedro, já deixando aqui o meu agradecimento pela participação deles. Eu acho que foi excepcional poder fazer essa ponte entre Rio Branco, São Paulo, né, e Porto. Somente a pandemia possibilita efetivamente essas questões. Eu acho que isso é uma prática que veio e vai ficar para as relações educacionais. Ganhamos tempo, né, antigamente, para conseguir fazer com que o Pedro viesse a Rio Branco. Coitado, teria que se submeter a uma longa jornada de viagem internacional, e agora, rapidamente, aí, com o clique do computador, ele já está dentro da instituição. Então, eu acho que isso vai ficar para sempre. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, tá, pela participação, pelas palavras, e passar a palavra para as considerações finais de vocês. Bom, mais uma vez eu queria agradecer, André, pelo convite. Assim, fico muito honrada, foi um prazer dividir esse evento, assim, participar desse evento, dividir com o Pedro, ouvir experiências, assim. Eu acho que a gente lê muita notícia, a gente vê muita coisa, mas nada como você conversar com a fonte, né? Então, eu acho muito interessante a gente ter uma troca. Eu acho que, assim, essas trocas de experiências são muito ricas, né? E quando a gente fala entre pessoas, a gente fala com pessoas, fontes, e a gente sai do que só você leu por aí na internet. Então, além de tudo, a gente trabalha o quê? Trabalha em debates acadêmicos, pontos importantes, e é um momento o quê? É um momento de refletir, é um momento de ressignificar. Então, realmente, a pandemia, ela vai ser um momento de impulsão para várias coisas, né? Imagina, a gente tá louco para sair, tá louco para fazer as coisas, e aí quando a gente puder, assim, em todos os níveis, né? Assim, eu imagino aquela coisa assim como uma primavera. Então, a gente tem que aproveitar esse nosso momento de inverno e refletir muito, para que quando tivermos a primavera, a gente possa aproveitar bem e aprender as lições que teve agora, em vários campos. Como eu falei, entre eles é o direito do trabalho. Então, nos níveis pessoais, jurídicos, profissionais, em tudo a gente tem que aproveitar esse momento, tentar tirar alguma lição disso, né? Então, aproveitar esse momento de acolhimento para quando a gente estiver na nossa primavera e a gente estiver na rua, estiver abraçando as pessoas, estiver confraternizando, estiver escutando uma música num show, ir a um estádio, a gente possa fazer tudo isso de uma forma nova. Então, eu agradeço de novo esse convite e vamos seguir com os debates. E Pedro, antes de passar a palavra para você, só fazer aqui um agradecimento, porque talvez não tenha ficado tão claro o agradecimento à Raquel. Tá? Agradecer imensamente a participação sua, tá, Raquel, da disponibilidade de dispor aí do seu tempo para poder participar do webinar aqui com a UVerse, né? Também com os nossos alunos. Eu acho que você é uma boa parceira, uma amiga já de longa data, né? E que prontamente, quando feito o convite, aceitou participar. Então, também só tenho que agradecer efetivamente a sua participação. Vamos lá, Pedro. Naturalmente, agradecer imenso ao André por mais esta gentileza. É um gosto estar sempre com ele, e agora é um gosto redobrado por também estar na companhia da Raquel. Eu acho que de facto foi extraordinário, foi muito proveitoso pessoalmente, espero que tenha sido para todos. Acho que estas trocas de informações que são de uma utilidade extrema, são realidades com as quais nós podemos aprender, tirar exemplos, retirar aquilo que de bom e de mal se vai fazendo, porque eu costumo dizer que nós não aprendemos só com os bons exemplos, também aprendemos com os maus, e portanto os maus exemplos portugueses, os maus exemplos brasileiros, os bons exemplos brasileiros e os bons exemplos portugueses vão ser exemplos sempre, e portanto acho que este tipo de eventos é absolutamente essencial e muito enriquecedor. Quanto a considerações finais, mesmo para terminar,
eu espero, já agora em tom de desabafo, dá-me algum gosto, confesso, algum prazer mórbido quase, ver os cientistas que eram os académicos, portanto, da certeza, da ciência, sempre com o seu preto ou branco, e agora nós vemos os cientistas falar na televisão e usa máscara, não usa máscara. Não sei, depende, né? Deve sair ou não deve? Não sei, depende, talvez, usa a cloroquina ou não usa, não sei, depende, né? E faz-me lembrar os advogados é que são sempre os homens e as mulheres do cinzento, e portanto dá-me um gosto particular ver que os homens da ciência agora se rendem ao cinzento, e o cinzento é sempre um bom sítio para estar, porque pode cair para o branco ou pode cair para o preto. Isto para dizer o quê? O direito do trabalho, que é sempre, eu sou choramingas no que toca ao direito do trabalho, acho que é sempre tão maltratado, quer nas faculdades, quer nos tribunais, quer nos escritórios de advogados, sempre tão relegado para segundo plano. Espero que uma das coisas positivas, se é que vai sair alguma desta pandemia, espero que sim, possa ser também uma valorização do direito do trabalho em si, como disciplina, como disciplina jurídica, como ciência jurídica. E esta discussão só prova a essencialidade do direito do trabalho nos momentos bons e nos momentos de crise, estes agora que estamos a atravessar. E, portanto, o que se nota deste nosso encontro tão proveitoso é exatamente isso, e que isso fique, e que isso perdure, a essencialidade do direito do trabalho. Bom, por fim, agradecer aí aos quase 80 pessoas que ingressaram aí na sala e que permaneceram com a gente nesse período. Bom, agradecer a todos e até mais.